Paz do Senhor seja com todos vocês. Jesus ora por nós hoje. E na sua oração ele pede a Deus, Pai, guarda-os para que sejam um. Meus queridos, eu queria, antes de começar essa mensagem, pedir para vocês, quem sabe fechar os olhos e imaginarem comigo o que seria a única igreja cristã e apostólica, aquela que nós confessamos no Credo Niceno. Como é que ela se pareceria? O que ela seria nos dias de hoje? Como é que ela seria nesse domingo? Quando eu fecho os olhos e imagino, eu vejo algo parecido com isso. Bancos vazios, sinal de abandono, poeira. Vejo baratas no chão para catar, folhas para varrer. Quem sabe você enxerga algo diferente, quem sabe você vê pessoas usando máscaras, afastadas umas das outras, sem poder se tocar, sem poder se abraçar. Tem muita gente criativa, esse pastor aí colocou as fotos de cada uma das suas ovelhas, né, da sua igreja, do seu rebanho, nos bancos, para ele orar por cada uma delas. E esse outro também, esse pastor da Austrália, e colocou palitinhos ali onde as pessoas costumavam sentar nos cultos. Vamos olhar para trás um pouquinho, ter um momento melancólico, quem sabe? Como é que era a nossa igreja no passado? Isso aí é uma apresentação dos coros no fim do ano, coristas juntos, reunidos, pertinho um do outro, sem ninguém usando máscara, cantando, louvando ao Senhor. Igreja lotada, bancos, pessoas se espremendo nos bancos, pessoas lá fora esperando lugar para poder sentar, cadeiras tendo que vir do salão para cima, as crianças no altar cantando, uns cutucando o nariz, outros cutucando o ouvido, outros colocando o dedo na boca, apresentando as músicas para o Dia dos Pais, Dia das Mães, retiros, pessoas se aglomerando para sair todo mundo na foto, em retiros compartilhando, quem sabe, o mesmo quarto, compartilhando banheiros, caronas, as gurias cantando, compartilhando o microfone, os jovens reunidos, uns quase sentados no colo uns dos outros, compartilhando chimarrão, inclusive, banda C, nos cultos, fila de Santa Ceia, pessoas participando da Santa Ceia, inclusive compartilhando o mesmo cálice. Se tocando. Claro que eu pus esse X vermelho aí para lembrar que hoje isso está mais complicado. E para falar a verdade, enquanto eu catava essas fotos aí para organizar essa apresentação, me escorreu uma lágrima do olho, porque me lembrei de um salmo, que era quando o povo estava cativo lá na Babilônia, o povo de Israel, e batia saudade da sua casa, do seu lar. E eles diziam lá no Salmo 137, sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Hoje nossa igreja é um pouquinho diferente, está um pouquinho diferente. Os bancos realmente estão vazios, cabos, câmeras, músicos espalhados, gravações, cultos transmitidos pela internet, pessoas comentando, curtindo, visualizações pelo mundo inteiro. Crianças que antes cantavam no altar, agora cantam de casa e enviam seus vídeos para que seja feita uma compilação, então, em homenagem às mães, às gurias que cantavam lá juntinhas, também com o nosso maestro aí, cantando cada um com seu fone de ouvido, seu microfone. A banda C, mesma coisa, cada um sendo criativo. Isso aí, para vocês terem ideia, é um estudo dos jovens. Os jovens não gostam de colocar seu rosto na câmera, né? Então, o nosso estagiário Jordan, ele sente isso, os joguinhos online. Os músicos participando, mandando seus vídeos, ação social, também confeccionando máscaras, fazendo quentinhas, entregando as quentinhas, em parceria lá com o pessoal do Morro da Cruz também. Testemunhos sendo enviados nos finais de culto, também as pílulas da comunhão, cada um falando de como está sendo difícil essas etapas da quarentena, e dando ideias, dando dicas do que cada um pode fazer, inclusive nas alturas. E aí eu queria dizer para vocês que aquela tarefinha que eu pedi para vocês no começo do culto, de desenharem
seja mesmo um desenho mental, como seria o desenho da única igreja cristã e apostólica, eu digo que é uma missão impossível. Impossível pelo simples fato de essa igreja ser uma igreja invisível, que o olho humano não enxerga, porque nasce do poder do nome do nosso Deus triuno, que é plantado como sementinha lá no nosso coração no dia do nosso batismo. O evangelho de hoje é a oração de Jesus antes de ele ser julgado e condenado. E nessa oração ele pede justamente isso: agora, meu Pai, eu estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. É uma oração muito profunda essa de Jesus, ainda mais para esses tempos atuais que nós vivemos. Ele ora para que a união do povo de Deus seja um reflexo da união do próprio Deus triuno. Que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, assim também seja a sua igreja aqui na terra. É isso que ele pede em oração hoje no Evangelho. E quando Jesus estava orando, creio eu, que ele não estava pensando aí no que viria a acontecer 2000 anos depois, por causa de um coronavírus, como isso iria afastar fisicamente as pessoas, os membros da sua igreja uns dos outros. O que Jesus estava colocando ali em oração era para afastar o mal que as divisões e as contendas trazem para dentro da igreja. Ele faz questão de mencionar isso aos seus discípulos, mencionarem que os discípulos continuariam no mundo e que, continuando no mundo, esse risco aí sempre continuaria a existir. E o que me vem à mente é justamente a imagem da Torre de Babel. A soberba do ser humano de querer ser igual a Deus foi tão grande que Deus os confundiu dando línguas diferentes a eles. Creio eu que hoje, nesse mundo globalizado, uma pessoa que quiser assistir esse culto aí em mandarim, é só clicar no botãozinho ali, esse botãozinho que vocês estão vendo, e colocar uma legenda. E ela pode ouvir, assistir, ler o culto em sua própria língua. Mais e mais aplicativos e softwares estão sendo criados aí para quebrar a barreira da língua. E o evangelho pode ser pregado hoje em português aqui, para alguém lá do outro lado do mundo estar ouvindo em mandarim, ou japonês, ou turco, ou russo, qualquer língua que for. Domingo que vem é o domingo de Pentecostes. Nessa última quinta-feira nós celebramos a ida de Jesus aos céus, a ascensão de Cristo. E de lá ele envia o Consolador. E esse Consolador vem como língua de fogo sobre seus discípulos e os une em uma só mensagem, uma só palavra, um só nome: Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. E pessoas do mundo inteiro puderam ouvir a mensagem naquele dia, no dia de Pentecostes, e crer e aprender quem de fato era aquele Jesus de Nazaré. Claro que nem sempre foi momentos de união. Até entre os próprios discípulos também teve uns arranca-rabo, vamos dizer assim. Temos relatos de brigas e contendas entre eles, inclusive em questões doutrinárias. E entre os cristãos hoje também não é tão diferente. Existem muitas diferenças aí entre o aborto, a homossexualidade, o casamento, a eutanásia, a salvação por obras, a teologia da cruz, prosperidade. Uns acham também que o pão e vinho nada mais do que pão e vinho, enquanto outros creem na presença real do corpo e sangue de Cristo sob pão para perdão de pecados e fortalecimento de fé. Uns não batizam criancinhas porque acham que elas só podem responder pelos seus próprios pecados a partir de uma certa idade, então, quando são responsáveis. Outro grupo de cristãos já diz que todos nascem mortos em seus pecados e que o batismo é o meio da graça que Deus usa para resgatar todas as nações, do perigo da morte eterna. Existem muitas divisões, outras doutrinárias, que poderíamos aqui passar horas falando, mas creio eu que ninguém afirmou tão claramente como o elfo Haldir, do livro O Senhor dos Anéis, de Tolkien, quando ele diz assim: não há nada que possa deixar o poder do Senhor das Trevas tão claro
como a divisão de todos aqueles que ainda se opõem a ele. Em outras palavras, a desunião enfraquece o povo de Deus aqui nesse mundo. E a nós, meus queridos, cabe apenas buscar a unidade na diversidade entre o povo de Deus. As divisões na igreja não são a vontade de Deus, nem são úteis para a missão da igreja de levar o nome de Cristo a todas as nações. E só há um caminho para a verdadeira unidade cristã. E Jesus, na sua oração de hoje, nos diz exatamente como é. Quando ele diz assim, no meio ali, Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Assim como tu e eu somos um. Pelo poder do teu nome, de Jesus. Pelo poder do teu nome. E que nome é esse? Jesus, certa feita, pergunta aos seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? Essa pergunta foi feita lá atrás, há 2000 anos atrás, e ela é essencial para nós, decisiva para nós que estamos aqui 2000 anos depois. Porque ali havia todo tipo de opinião sobre quem era Jesus. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era a reencarnação de João Batista, que tinha voltado dos mortos. Outro diz que ele era mais um profeta que veio do Antigo Testamento. A desunião entre a pessoa de Cristo, em relação à pessoa de Cristo, entre as pessoas, era evidente. Estava claro ali. Que muitas delas não tinham ouvido Jesus pregar, Jesus trazer a palavra de Deus. Mas Jesus cutucou seus discípulos um pouquinho mais e perguntou, e vocês? Vocês discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Jesus ali não queria opiniões, ele não queria desunião, ele queria uma confissão de fé baseada na palavra. E a resposta que Pedro dá não é uma opinião sua, uma opinião dos outros. Mas quando Pedro se levanta, ele dá uma resposta que estava baseada na palavra de Deus. Ele diz assim, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. A única igreja cristã e apostólica só encontra sua unidade no nome de Jesus, na sua palavra. E no final das contas, a unidade da igreja é um dom divino, é um presente que vem do coração do próprio Deus, através da oração fervorosa, essa oração que Jesus fez por nós, como sendo nosso sumo sacerdote. A igreja nesses últimos meses está bem diferente da igreja que nós estamos acostumados. Mas não vamos esquecer que nós ainda assim continuamos uma única igreja cristã e apostólica. Nós ainda continuamos a comunhão dos santos ali onde nós estamos. Não podemos esquecer que a comunhão ainda existe. Quem sabe até uma comunhão mais forte do que aquela que tínhamos antes em alguns casos. No último culto, no final, a Ana Pitt falou da saudade que ela tem de poder participar da Santa Ceia. E eu não sei se tem coisa mais prazerosa do que estar reunido ao redor da mesa com aqueles que nós amamos. É o famoso churrasco de fim de semana em família, com os amigos, a ceia de Natal, ou quem sabe até uma festa de aniversário ao redor de um bolo e brigadeiros. Por isso, para uma igreja que já foi perseguida por muitos e muitos anos e ainda é perseguida, para uma igreja que tinha que fazer cultos nas catacumbas, para uma igreja que tinha que traficar Bíblias e ainda trafica Bíblias por aí, uma igreja que teve que escrever por meio de símbolos. Nós hoje estamos nada mais, nada menos que continuando uma tradição. Como igreja, nós estamos nos reinventando dia após dia, achando meios de ficarmos unidos à palavra de Deus e unidos uns com os outros também, em verdadeira comunhão.
Por isso, meus queridos, nós podemos ter a certeza que nesse exato momento, enquanto você participa desse culto aqui agora, mesmo que seja online, mesmo que seja através do teu celular, do teu computador, da tua televisão, Deus está respondendo a oração que Jesus faz e continua ainda fazendo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Que assim seja. Amém. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, num só Espírito vamos a ti. Um só Espírito, vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno